Já ia me esquecendo. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais quer saber como você está estudando, se está funcionando esse regime de estudo à distância. Então, se você está nos anos finais do ensino fundamental, tem a partir de 12 anos, você tem até 18 de setembro para responder essa pesquisa. Vai lá, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, responde o questionário online para fazer parte dessa pesquisa e dar a sua opinião, dizer o que está funcionando e o que não está. Então vamos lá agora? A aula já vai começar. Olá, eu sou a Andréa Mava, professora de língua portuguesa, e vou resolver com vocês as atividades das semanas 1 e 2 do PET do 7º ano. A unidade temática da semana 1 é a leitura. O objeto de conhecimento, estratégias de leitura. E os conteúdos relacionados serão os gêneros notícia, fotoreportagem, entrevistas e o gênero estatuto, que é um texto normativo legal. É uma lei. Atividades. Leia os textos a seguir. Nós temos aqui 2 capas de revistas, ambas com o mesmo nome, Ciência Hoje. Qual será então a diferença entre elas? No texto 1, nós temos Ciência Hoje das Crianças. Revista de Divulgação Científica para Crianças, número 29. Aí temos aqui o preço, a data de publicação e algumas reportagens que vão ser abordadas no interior da revista. Tatus, tamanduás e preguiças são parentes? Onde fica o jalapão? E experimentos para prever o futuro. Já no texto 2, Ciência Hoje, revista de divulgação científica e uma reportagem em destaque. Crise mundial, como ela afeta o Brasil? Outra reportagem. Acústica. Ensino da música já é obrigatório, mas faltam salas adequadas às aulas. E outra, política científica. Como punir fraude, plágio e outras práticas nas ciências humanas. Revista Ciência Hoje e aqui o site onde ela está disponível. Número 1. A que público se destina cada um destes suportes textuais? Vamos voltar aqui em cima e observar bem a capa de uma revista e de outra e as informações que tem em cada uma delas. A primeira é destinada a estudantes e crianças, a segunda a estudantes e adultos. 2. Quais dos assuntos das revistas foram abordados com mais profundidade? Por quê? Por exemplo, aqui na revista 1, nós temos várias reportagens. Qual será dessas reportagens aqui que foi abordado com mais profundidade? E por quê? Como você chegou a essa conclusão? Na revista 1 foi Experimentos para Prever o Futuro e na revista 2 foi Crise Mundial, como ela afeta o Brasil. Isso porque esses assuntos tiveram maior destaque na capa das revistas, indicando que eles receberão mais atenção que os outros no interior delas. Agora, leia a reportagem antecipada na capa da revista Ciência Hoje das Crianças e responda as questões. O futuro previsto pelos cientistas. Ver o futuro na bola de cristal não é para cientistas. Entre eles e elas, porque felizmente há cada vez mais mulheres na ciência. Fazer experimentos é um dos melhores meios para entender e prever as consequências das atividades humanas no planeta. Mas, quando se trata de prever o futuro da Terra, o que significa exatamente realizar experimentos? Nada mais do que testar ideias baseando-se no conhecimento que já se tem
para prever o que pode dar certo e o que pode causar problemas. O Brasil faz parte de um dos mais antigos experimentos de simulação do mundo a envolver diversos países. Desde 1980, cientistas do projeto de Dinâmica Biológica em Fragmentos Florestais, PDBFF, delimitam pedaços da floresta amazônica com o objetivo de observar os efeitos do desmatamento e verificar o que pode acontecer se grandes áreas de matas forem transformadas em áreas de mata bem menores. Com esse tipo de experimento, é possível saber como devem ser o tamanho, a forma e a distância entre os pedaços de mata para que bichos e plantas não sejam prejudicados. Vamos entender melhor. Além do desmatamento, uma das preocupações dos cientistas é se antecipar ao efeito das mudanças no clima da Terra. Saiba mais sobre esse assunto na CHC 235. Então, para simular o que pode acontecer com as matas se houver um período muito longo de seca, cobriram grandes áreas da floresta amazônica na região do Pará com plásticos. E agora o box lateral aqui. Diretamente de Bonito. Atualmente, cientistas do Brasil, da França, da Austrália e dos Estados Unidos estão montando grandes experimentos no município de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O trabalho desse grupo faz parte do Programa Ecológico de Longa Duração, PELD. Eles vão cercar áreas de vegetação para evitar a entrada de grandes animais, antas, onças, veados e outros, e observar o que acontece nesses lugares anos depois. Eles também estão cercando o fundo de riachos próximos para saber o que aconteceria com os rios se os peixes da região desaparecessem. Outra parte da pesquisa é evitar que algumas plantas recebam chuva para preverem o efeito da estiagem na região. O que será que vai acontecer com os bichos, as plantas e os ambientes onde eles vivem? Imagine como seria um lugar mais seco e pior sem esses animais andando, nadando, comendo ou fazendo cocô ou xixi. Os pesquisadores supõem que essa nova situação vai causar alterações na vegetação, na quantidade de sementes e frutos nativos, mudar a quantidade de material depositado no solo e rios, além de mexer com a vida de pequenos seres que dependem do esterco e dos restos vegetais. E aqui nós temos a bibliografia, a fonte de onde foi retirado esse texto. Número 1. Qual é o fato central da reportagem? Logo aqui no primeiro parágrafo, ele faz uma boa introdução do assunto. Fazer experimentos é um dos melhores meios para entender e prever as consequências das atividades humanas no planeta. Depois ele segue, vai desenvolvendo o assunto que ele apresentou lá na introdução e mostra um dos objetivos, o objetivo de observar os efeitos do desmatamento e verificar o que pode acontecer se grandes áreas de matas forem transformadas em áreas de matas bem menores. Ou seja, resumindo tudo, a resposta é experimentos para entender e prever as consequências das atividades humanas no planeta. Número 2. Além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como a Ciência Hoje? Eu separei algumas para a gente ver. Essa aqui, por exemplo, olha, ela se chama Na Ponta do Lápis. Ela é uma revista da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Logo no início, a revista já traz que gêneros textuais nós vamos encontrar nessa revista aqui. Então, por aqui nós já vemos que numa revista nós podemos encontrar editorial, entrevista e reportagem. Editorial é o gênero textual que vai resumir todo o conteúdo da publicação e vai trazer alguma opinião dos autores do trabalho a respeito dessa publicação. Então, olha, essa revista aqui, Semeando, também tem o editorial dos autores, olha. Essa outra revista aqui, Vida e Saúde, também tem o editorial.
Temos também anúncios publicitários, olha. Além do editorial e dos anúncios publicitários, também temos artigo de opinião, que é a opinião do colunista a respeito de algum assunto que está sendo abordado na revista. Temos também a entrevista. Olha só, nesse caso aqui foi com o Galvão Bueno. Outro gênero textual é a famosa crônica. Isso aqui você já sabe o que é, né? Ele pega fatos do cotidiano, fatos simples, e transforma num texto reflexivo, engraçado. Então, olha, nós já temos aqui 2 crônicas nessas revistas. Temos também as resenhas. Resenha é o resumo de algum tipo de obra, seja um livro, algum tipo de música, dança, ou peça teatral, show, enfim. É um resumo que vai convidar o leitor a assistir esse espetáculo ou comprar esse livro. A carta do leitor, o veículo de comunicação, ele disponibiliza o endereço para onde pode enviar a carta. O leitor vai dar a sua opinião a respeito de alguma publicação anterior. Com o advento da internet, essas cartas não são só enviadas pelo correio, mas também, pelo meio digital. Tá vendo aqui, Twitter, Facebook, e-mail. Viram quantos gêneros textuais a gente pode encontrar numa revista? Editorial, anúncio publicitário, artigo de opinião, carta do leitor, entrevistas, resenhas, crônicas. Número 3. No começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual a intenção ao fazer esse registro no texto? Vamos retornar ao texto para ver? Olha, entre eles e elas, porque felizmente há cada vez mais mulheres na ciência. Por que será que ele fez essa citação? E que efeito de sentido essa palavra felizmente causa nesse trecho? Ele quis mostrar de forma positiva que as mulheres têm conquistado cada vez mais posições no mercado de trabalho. Para isso, ele usa o advérbio felizmente, que confere à afirmação um efeito de sentido de satisfação, pois, antigamente, as mulheres mal podiam trabalhar fora. Número 3. Leia o fragmento do Estatuto do Idoso abaixo e responda às questões que se seguem. Nós temos aqui, então, um dispositivo legal. Vamos dar uma olhada rapidinha na estrutura de textos como esse? Estatuto é um texto de lei que circula no meio jurídico e traz as normas de conduta na vida social. O que você pode ou não pode fazer com as pessoas e vice-versa. Apresenta uma linguagem objetiva, formal e genérica, ou seja, se refere a todas as pessoas, independentes de sexo, raça, cor, idade. A regulação dos direitos e deveres do cidadão não se dá pelo modo imperativo, mas de forma intuitiva, com o uso de verbos no presente do indicativo. Isso porque esse modo verbal representa ações que se dão no momento da fala ou que acontecem constantemente. Assim, o texto ganha um efeito de sentido atemporal. Para isso, são usados termos modalizadores como é permitido, é vedado, pode, não pode, deve, não deve, é obrigatório, entre outros. Tem uma estrutura específica. Organiza-se em títulos e subtítulos, capítulos e seções, artigos e incisos. Agora que nós já sabemos o que é o Estatuto, vamos ler esse trecho do Estatuto do Idoso. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º.
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Capítulo 1. Do direito à vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2. Dos crimes em espécie. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quando do possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Estatuto do Idoso. Número 1. Como o fragmento lido está dividido? Vamos voltar ao texto para rever. Lembra que acabamos de ver como se dividem os textos normativos? Em título, capítulos e artigos. Número 2. Qual dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? E qual a pena para este crime? Vamos voltar ao texto e procurar por esta expressão aqui, falta de assistência à pessoa idosa. Olha aqui no artigo 97, deixar de prestar assistência ao idoso. Artigo 97. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Número 3. Transcreva os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso. Então, nós vamos procurar no texto palavras que estejam relacionadas a esta expressão aqui. Olha, aqui no artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Vamos à semana 2. Continuamos com a unidade temática Leitura. Dessa vez, o objeto de conhecimento é apreciação e réplica, relação entre gêneros e mídias e efeitos de sentido. As habilidades trabalhadas serão as de
analisar e comparar peças publicitárias variadas. E identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários. E conteúdos relacionados, os gêneros de cartazes, folhetos, panfletos, etc. Os gêneros que circulam no meio publicitário. Atividades. Número 1. Leia os textos e faça o que se pede. Nós temos então 2 panfletos aqui no texto 1 e no texto 2. O primeiro deles é de um consultório odontológico. Dentista, Pompeia e região. Cuidando sempre do seu sorriso? Agende sua consulta, aberto de segunda a sábado. Estética, clareamento, implantes, consertos de prótese, laboratório de prótese próprio. E aqui o telefone e o endereço. No texto 2, Guaru Fritas Delivery. Batata frita na caixa, R$10. Panqué fritas, R$10. A melhor batata do litoral, com cheddar, catupiry, maionese e ketchup. Adicionais: bacon, calabresa, mussarela. Barca de estrogonofe. Carne, camarão, frango com catupiry, R$14,99. E aqui as redes sociais. Número 1. Compare os 2 panfletos, preenchendo a tabela abaixo. Então, você vai olhando e comparando os 2 panfletos e preenchendo aqui o que está sendo pedido no número 1. Letra A. Quais os temas abordados? Qual foi o tema que foi tratado aqui no texto 1 e aqui no texto 2? Texto 1 refere-se a serviços odontológicos e o texto 2, venda e entrega de comida. Letra B. Quais informações os textos trazem sobre os serviços? Então, que tipo de informações nós temos aqui a respeito desse consultório odontológico? 1. O nome do serviço, slogan, procedimentos oferecidos, endereço, dados de contato, horário de atendimento. E aqui no texto 2, quais informações nós temos a respeito do Guaru Fritas Delivery? No texto 2, nome do serviço, descrição e valor dos produtos oferecidos, endereço, dados de contato. Isso aqui é apreciação e réplica. Você vai observar, apreciar, analisar e replicar, ou seja, copiar as informações dos folhetos lá para a questão. Letra C. Qual dos textos possui mais informações sobre o serviço prestado? Por quê? Nós temos 2 serviços aqui, né? O de serviço odontológico e o outro de entrega de batata fritas. Qual dos 2 panfletos tem mais informações a respeito do serviço que ele presta? O texto 2, pois, além de descrever o serviço prestado, também informa o preço dos produtos. Número 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. Nós temos mais um folheto publicitário. Não vai doer se você jogar o lixo no lixo. Para a sua cidade ficar limpa, só depende de você. Falta de educação? Aqui não. MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Número 1. Qual é o gênero desse texto? Que tipo de gênero utiliza essa linguagem verbal e não verbal para transmitir uma mensagem de forma rápida e eficiente? Pode ser um cartaz, ou folheto ou panfleto, um outdoor, dependendo da dimensão da reprodução, que são as cópias feitas para divulgação. Número 2. Qual é a temática desse texto? Qual é o tema, qual é o assunto abordado nesse texto? Limpeza urbana. Número 3. Qual foi o objetivo do Ministério Público ao divulgar essa campanha? Para que é que ele fez esse texto? Com que finalidade? Com que objetivo? O que eles queriam que as pessoas fizessem ou deixassem de fazer? Conscientizar a população a manter a cidade limpa.
4. Que tipo de abordagem foi feita pelo Ministério Público nessa campanha? Ele usou uma abordagem mais séria ou mais bem-humorada? Ele foi direto ao assunto? Foi uma abordagem suave, sutil e ao mesmo tempo impositiva, pois ele usa uma linguagem figurada para sugerir o que o leitor deve fazer. Número 5. Você concorda com essa abordagem? Por quê? Você acha que foi legal a abordagem dele? Você gostou, não gostou, concorda ou não concorda? O mais importante aqui é o porquê. É você justificar a sua opinião. Como essa resposta é pessoal, eu vou dar 2 sugestões, uma positiva e outra negativa. Então, a primeira sugestão é: concordo, pois pretende convencer o leitor de uma forma suave, sem ofendê-lo. E a outra é: discordo, pois a abordagem deveria ser mais incisiva, já que, apesar de tantas campanhas de conscientização, as pessoas continuam jogando lixo no chão. Mas é claro que, como eu falei, isso é uma sugestão e cada um vai responder com as suas próprias palavras. Terminamos aqui, então, a resolução das atividades das semanas 1 e 2 do PET Volume 4 do 7º ano. Espero ter sido bem clara e objetiva. Não deixe de enviar as suas atividades. Faça uma semana de cada vez, mantenha sua rotina de estudos, matéria por matéria, e não deixe de enviar nenhuma atividade para os seus professores. Afinal de contas, as suas atividades contam como carga horária, e se você não enviá-las, é como se você estivesse faltando a todas as aulas. E agora, se puder, fique em casa, lave sempre bem as mãos com água e sabão. Se não puder, passe álcool gel. Se for sair, leva sempre um vidrinho de álcool gel na sua bolsa. E mantenha o isolamento social. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. Vamos juntos vencer esse vírus para nos encontrar o mais rápido possível. Até mais, até a próxima semana.